E vamos de mais um review de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Hoje, falando do 4º episódio, que acabou de lançar. E essa série começa a ganhar bastante corpo. E eu vou te falar que já não era a hora, né? Já estamos chegando na metade da série e nada da história desenvolver. Somente dando muita informação pra gente e faltando aquele desenvolvimento para preparar a história, para dar o corpo da história para chegar nesse final. Mas vamos destrinchar um pouquinho mais essa história, vamos falar um pouquinho mais desse 4º episódio assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para mais um review de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder aqui no canal. E hoje falando desse 4º episódio que chegou com bastante informação, mais algumas informações e começa a dar corpo, começa a dar forma nessa história para que desenvolva para o final, para que a gente chegue na grande batalha ou no grande desenrolar que a gente quer em relação às informações lá da Terra-média que estão para chegar. Mas vamos lá falar um pouquinho mais sobre esse episódio, não vamos perder muito tempo. Lembrando que, como a gente vai falar de um episódio específico, vai destrinchar, é um review, a gente vai falar com spoilers. Se você não curte spoiler, dá um pause, vai lá assistir esse episódio que está super rápido e fácil. E aí depois você volta aqui pra gente trocar bastante figurinha a respeito de o que foi esse 4º episódio e quais são as teorias que a gente tem para os próximos que estão para ver. Aproveita, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Aqui a gente traz dicas tops de séries e filmes toda semana para você colocar na sua lista. E já deixa lá um like aqui nesse vídeo para engajar, porque aí mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Séries em Série. E aí a gente vai fazer o canal desenvolver cada vez mais para que a gente possa trazer muita dica para vocês. Mas vamos falar desse 4º episódio que tem muita coisa para falar para a gente não perder mais tempo. E o episódio começa com a Rainha Regente Míriel tendo ali uma visão meio sonho em relação a uma grande onda que chega em Númenor e que destrói simplesmente tudo. Inclusive, uma cena maravilhosa que é desenvolvida ali com uma fotografia linda. Númenor já traz essa fotografia linda pra gente. Mas toda essa destruição é feita de uma forma que deixa a gente deslumbrado em relação a esses efeitos especiais. E consegue trazer aquilo ali de uma forma bem forte em relação àquilo que a rainha está sentindo. E ao mesmo tempo, o povo de Númenor está bastante preocupado em relação às ideias que a rainha está tendo ali. Principalmente por ter abrigado a elfa Galadriel dentro dos muros de Númenor. Então o povo começa a ficar desconfiado, inclusive algumas pessoas ali dentro de Númenor começam a incentivar o povo em relação às ideias que a rainha pode estar tendo em relação à elfa que ali está abrigada dentro de Númenor. E o grande receio do povo de Númenor, inclusive da própria rainha regente ali, Míriel, é exatamente que os elfos possam tomar a frente em relação ao governo de Númenor e isso volte a ser como era no passado. Alguma coisa assola ela ali em relação a esse passado que faz com que ela tenha esse receio. E isso cause essa distância normal entre ela e a Galadriel. E Galadriel, mais uma vez, de uma forma bastante incisiva, conversa com a rainha ali e exige que ela ajude a Galadriel naquela invasão à Terra-média. Mas simplesmente joga as informações no colo da rainha regente como se ela quisesse jogar a responsabilidade para ela. E a rainha regente, mais uma vez, se nega a ajudar Galadriel. E Galadriel, numa última manobra, meio que bate de frente ali com a rainha regente Míriel e ela exige falar com o pai dela. E isso faz com que toda essa audácia a leve para a prisão. Só um ponto que acabei não falando aqui, a Galadriel tenta convencer a rainha usando a história de Halbrand, já que o povo dele, das Terras do Sul, estão sem um líder. E esse povo pode também se juntar nessa batalha contra o reerguimento de Sauron.
E aí ela realmente fica ali balançada em relação a ter ou não essa ajuda, de se vai ajudar. São homens também, são humanos também, que ela pode colocar o povo dela também para ajudar o povo das Terras do Sul. Então tudo isso dá uma balançada na rainha, mas ela não muda os pensamentos dela em relação a Númenor em primeiro lugar. E nesse meio tempo, a gente tem ali a história de Isildur, que apresenta ali pra gente, ele ali como marinheiro, né, tentando entrar ali como marinheiro, mas ele meio que se sabota ele mesmo para que ele não precise seguir nessa profissão. Ele não tem esse interesse naquele momento. E ele se vê numa encruzilhada de se sabotar ou não e de qual vai ser o futuro dele. Só que tomar essa decisão faz com que ele simplesmente perca a possibilidade de ser esse marinheiro, de estar numa fragata que de repente vai para uma batalha específica. Ele acaba não ajudando alguns amigos que acabam perdendo o emprego junto com ele e inclusive acaba meio que desonrando a própria família. Então tudo isso recai sobre Isildur de uma forma que ele acaba que se isola e acaba se entristecendo em relação às atitudes que ele acaba tomando. Ele se vê em algumas escolhas e ele toma na cabeça dele as escolhas erradas. E agora a gente volta a falar de Arondir. Arondir estava ali sob o domínio dos orcs, né? Estava preso em relação aos orcs, e ele seria apresentado a Adar. E finalmente a gente conhece Adar. Adar se mostra sendo ali um elfo que tem um comando muito forte, uma liderança muito forte em relação aos orcs. E a gente ainda não sabe se ele ainda vai se tornar Sauron, personificação de Sauron, já que ele fala ali naquele momento que ele ainda não é um deus, mas esse é um interesse dele em relação às procuras, a tudo aquilo que ele está tentando realizar ali, e em relação, inclusive, ao exército que ele está montando de orcs. Tudo isso são partes do plano de Adar em relação a esse reerguimento de Sauron. Então tudo isso acaba sendo apresentado aqui pra gente e apresentado inclusive o próprio Adar, que ficou meio embaçado em relação ao último episódio quando ele termina. E Adar, meio que numa conversa ali com Arondir, não querendo matar o elfo ali naquele momento, até porque ele iria usar Arondir para levar uma mensagem às torres vigias e inclusive ao povo que ali estava habitado. Não fala no mesmo momento qual era a mensagem, mas Arondir acaba indo em direção a esse povo para que ele possa levar essa mensagem. E a mensagem é exatamente clara, que o povo das Terras do Sul ali se unam a Adar, na verdade sucumbam a Adar para que eles possam sobreviver. E que aquelas terras passarão a ser de domínio do Adar. E que a gente sabe que naquele local ali em específico da Terra-média é onde Sauron vai ter o reerguimento dele no futuro. Porque a gente acaba acompanhando isso nos filmes do Senhor dos Anéis. Então a gente acaba tendo esse acompanhamento mais para frente. Mas a Terra-média é o local específico onde tudo vai acontecer. E aí, conhecendo um pouco mais em relação a esse povo que está ali nas Torres Vigias, que vivem ali e que estão passando fome, passando bastante necessidade, a gente acaba conhecendo Branwell e Tel, que são dois personagens muito importantes que vão aparecer nesse episódio. Inclusive Tel a gente já tinha informação lá nos episódios anteriores, quando ele tem de posse um punho de poder, que é exatamente o artefato que o Adar e os orcs estão atrás de forma muito incessante para tentar recuperar esse artefato que era deles e que está de posse do Tel. O Tel, num momento ali de briga, inclusive até buscando pensar no seu povo junto com Branwell, ele acaba indo em direção a uma vila abandonada por conta dos ataques dos orcs, para tentar conseguir suprimentos, conseguir comida. E nesse momento que ele chega lá, eles acabam sendo atacados pelos orcs, e Tel acaba se encontrando numa situação muito difícil. E ele acaba usando o punho como artefato, que é um punho que acaba entrando na pele, usando o sangue dele ali, e se transforma numa espada muito poderosa, uma espada simplesmente de poder negro. E ele acaba enfrentando os orcs ali, só que os orcs acabam sabendo que esse artefato está com o garoto. E as informações em relação a esse artefato
acabam chegando a Adar, de que esse menino está de posse e que esse artefato está nas torres, lá na torre vigia, que é onde o Adar quer conquistar. Inclusive, o Theo consegue fugir ali com a ajuda de Arondir, fugir dos orcs. Eles acabam se retornando ali para a cidade e acabam, inclusive, num momento de bastante tensão, bastante ação. As cenas muito bacanas ali de câmera lenta na briga ali dos orcs em busca na tentativa de fuga deles em relação aos orcs. Então tudo isso acaba mostrando ali uma cena bastante movimentada em relação a esse episódio. Mas eles acabam conseguindo fugir e despistando os orcs, já que eles chegam numa clareira com sol e os orcs não conseguem entrar nesse local. Mas toda essa informação é em relação a esse artefato que está de posse do Theo e que, inclusive, quando ele volta lá para a cidadela onde ele mora, a pessoa que era o dono do que estava de posse do punho fala para ele que esse é um punho muito do mal e que as forças negras, as forças de Sauron estão presentes nesse punho. E ele acaba ficando entre a cruz e a espada em relação a ficar com esse artefato e o que ele vai ter que fazer daqui para frente. E no momento, ainda lá em Númenor, a rainha regente resolve devolver Galadriel aos elfos numa escolta armada para que ela simplesmente saia de Númenor, já que ela não vai ajudar a Galadriel. Inclusive, nesse momento, a Galadriel consegue se desvencilhar e vai atrás do rei, do pai da rainha regente de Mjolnir, e que ali, quando ela chega, a rainha acaba estando lá, sabendo que Galadriel iria tentar falar com o rei. E ela vê que o rei está numa situação muito enferma, ele acaba passando por momentos em que ele nem mais tá consciente em relação àquilo tudo que ele está vivendo, e ela acaba novamente conversando com a rainha e tentando mais uma vez convencê-la de que o ataque é a melhor forma. E nessa conversa, Galadriel acaba colocando novamente Miriel contra a parede e perguntando de forma veemente por que ela realmente não gosta das elfas ali. E Miriel acaba contando para ela que lá no passado eles tiveram esse problema e que a visão dela era de que a elfa seria responsável por destruir Númenor, e ela não poderia fazer isso. E essa visão, inclusive quando ela tem a visão das pétalas caindo, era de que algo iria acontecer e uma grande onda ia destruir Númenor. Então a visão das pétalas caindo é algo muito importante, que elas têm muito ali. E ali a rainha acaba apresentando para Galadriel um artefato muito importante. E esse artefato é um Palantir, que é uma pedra vidente, e que Galadriel já tinha conhecido, já que essa pedra que está de posse de Númenor é uma das 7 pedras perdidas que trazem esse futuro. E quando Galadriel encosta nessa pedra, que é uma pedra que Muriel, inclusive, fala para ela, é uma pedra diferente, é uma pedra que traz um poder muito maior, Galadriel tem a mesma visão em relação às pétalas caindo e a onda que invade Númenor. Mas ali, mesmo com toda essa conversa que elas têm, com todas essas visões, Galadriel resolve simplesmente que sim, vai embora, e a rainha acaba fazendo essa escolta para Galadriel, para ela ir embora. Só que no momento em que Galadriel vai embora e que a rainha está indo fazer o seu pronunciamento para o povo, simplesmente as pétalas começam a cair e a visão que a rainha teve começa a meio que se tornar realidade. E ela tem ali a visão, o insight de que ela precisa sim ajudar a Galadriel nesse ataque às Terras-médias. Então Númenor, a partir desse momento, se mostra presente para essa batalha, que era exatamente tudo aquilo que Galadriel queria. Então Númenor vai se juntar nesse ataque às Terras-médias, contra esse reerguimento de Sauron, e principalmente para ajudar os seus semelhantes que passam as necessidades nas Terras do Sul. Uma parte muito importante que também acontece nesse episódio é em relação a Elrond, que vai ali atrás dos anãos
para tentar entender um pouquinho mais em relação ao que está acontecendo ali com o amigo dele. Inclusive ele vai para falar com o Durin, para saber realmente por que eles estão tão agitados em relação a tudo que está acontecendo. E Durin acaba mostrando para ele uma pedra, um novo minério que eles acabam encontrando. E esse minério se mostra ser mais leve do que a seda, mas muito forte como um dos maiores ferros da humanidade. E isso faz com que essa nova descoberta seja uma possível arma no futuro, ou até mesmo a criação de alguns artefatos que podem se tornar no futuro os Anéis de Poder. E o episódio se encaminha para o final exatamente no momento em que Númenor decide que vai apoiar Galadriel. E nesse momento, eles começam a recrutar os voluntários que irão nessa batalha, nessa busca por salvar os seus semelhantes. E algumas pessoas na cidade começam a se mostrar sendo os voluntários. E dentro desses voluntários, a gente tem Isildur, que se mostra ali presente como marinheiro, para a felicidade, inclusive, do pai dele, que está ali de frente, convocando a toda a população. Ele se mostra presente para ir nessa batalha. O que pode ser para o pai uma felicidade ou não, já que ele queria que o filho fosse marinheiro, mas que de repente não seria numa batalha tão grande como uma possível que está a caminho. E o episódio termina nesse momento com mais um gancho que a gente fica aqui na cabeça querendo saber o que vai ter de acontecimento para o próximo episódio, para o 5º episódio. Mas agora eu quero ouvir você. O que você achou desse 4º episódio? Você também achou que as histórias estão começando a se desenrolar para essa batalha final? Ou para ir em direção às Terras-médias? Para que possa realmente agora desenrolar essa história, esse enredo em relação ao que Galadriel quer? Os planos de Sauron? O que vai realmente acontecer? Quais são as suas teorias em relação a esse andamento de Os Anéis de Poder? Comenta aqui pra gente, para que a gente possa trocar bastante figurinha a respeito desse andamento, do que foi até agora e do que a gente espera pro futuro dessa série. Não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série. E se inscreve aqui no canal. Toda semana dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. E vai lá assistir, esses dois que estão aqui, que eu tenho certeza que são vídeos muito tops. E a gente já tem uma playlist falando de Anéis de Poder. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!